Fala pessoal, beleza? Professor Matheus aqui agora com mais uma videoaula, agora uma videoaula interdisciplinar. Isso aí pessoal, aqui é o professor Carlos, estamos montando uma aula hoje sobre a peste negra, juntando temas de história com biologia, uma aula interdisciplinar para você entender tudo sobre o que aconteceu naquela terrível época. Marx, solta a vinheta. E aí, então, começando a nossa aula sobre um tema bastante recorrente, que costuma ser bastante cobrado em vestibulares e em concursos, que é o tema da peste negra. Isso aí, pessoal, a gente decidiu fazer essa videoaula interdisciplinar para juntar dois temas, para facilitar você na hora de responder suas questões, entendendo um aspecto de diversos ângulos, tá? Do ponto de vista histórico e do ponto de vista biológico. E assim você consegue entender melhor aquele tempo, entender melhor o que aconteceu e conseguir aí responder as questões de forma belezinha. Então bora lá então, começando por uma breve contextualização histórica do tão conhecido século XIV. Pessoal, quando a gente fala então da peste negra, é importante lembrar sempre que a peste negra ela está inserida num contexto de transformações da história europeia, que você tem ali a Baixa Idade Média, que é aquele período final da Idade Média, em que a Idade Média está passando por transformações, o feudalismo já está entrando em crise, sobretudo por conta ali do renascimento comercial e urbano, como você pode observar no slide. Você tem transformações como, por exemplo, o crescimento das cidades, o fortalecimento dos comerciantes, os denominados burgueses, e por conta disso também o reaquecimento das relações comerciais. E é sempre importante destacar as relações comerciais, né, Carlos Roberto? Isso aí. Porque é através das relações comerciais que você passa a ter um contato cada vez maior com o Oriente, sobretudo através da Rota da Seda. E por que é importante a gente falar dessa Rota da Seda? É porque é através da Rota da Seda que nós temos então o contágio dos europeus com essa doença originária do Oriente. Isso aí, pessoal. Essa doença, já vamos começar falando dela, ela é causada por uma bactéria, tá? A bactéria Yersinia pestis. Essa bactéria, uma gram-negativa, tá? Da família das enterobactérias, dessa família, que circula naturalmente entre os ratos, diversas espécies de ratos e as pulgas. Ou seja, essas bactérias vivem nesses ratos, esses ratos são picados por essas pulgas que vão a eles em busca de alimentos e depois picam outros ratos, certo? Então essa bactéria ela transita entre esses animais. Além disso, ela também pode sobreviver e infectar coelhos, esquilos, mas no primeiro momento a importância de você entender a relação do rato com a pulga é para você entender depois como que ela se espalhou tão rápido. Essa interação na Idade Média, o pessoal não fazia a mínima ideia que isso estava acontecendo. Então, como o Matheus falou, essa ida do pessoal da Ásia para a Europa, passa aí, Matheus, para a gente, ela se dá muitas vezes... Estamos tendo erros técnicos. Foi aí. Ela se dá muitas vezes de navio, certo? Aquela época, da época das navegações, enfim, o pessoal navegando, os porões dos navios iam com muito alimento, né? Para transporte, enfim. E entre esses alimentos tinham muitos ratos. E nos ratos traziam as pulgas. Então esses foram os primeiros grandes vetores, né, que transportavam essas doenças. O pessoal não viajava doente, mas sim os ratos infectados viajavam e foram para a Europa. Algumas pessoas foram doentes, mas a principal forma de transmissão foram os ratos. Os ratos levaram essa doença para a Europa. Ratos que ficavam lá nas embarcações onde tinha alimento. Né? Ficavam ali trancados, os navios viajavam com os alimentos trancados, né, para ter um controle disso. E quando chegava nas cidades europeias, nos grandes portos, e agora a gente vai entender como era a cidade naquela época, os ratos saíam junto com essas pulgas e tinham um ambiente favorável para a sua proliferação. Daí a importância de entender a migração, nesse caso, por influência humana, mas entender a dinâmica dos animais no mundo, como esses animais migram, como eles vão de um local para o outro. Nesse caso aqui, é claro, os ratos foram levados pelos humanos, não apenas em navio, mas também em caravanas, enfim, foram o transporte desses animais infectados que levaram a peste até aquela região. Vamos para o próximo slide? Pessoal, a chegada da peste negra na Europa foi um evento que marcou então a história do século XIV. Nunca antes na história tanta gente havia morrido em tão pouco tempo.
Estima-se que aproximadamente um terço da população europeia, algo em cerca de 75 milhões de pessoas, morreram vítimas dessa doença. A facilidade do contágio, a falta de conhecimento, tudo isso contribui então para que a doença se espalhasse rapidamente pelo continente europeu. Por isso que a peste negra é também conhecida como uma grande pandemia da história. Então, nesse caso, a gente volta com o seguinte, pode falar várias doenças, ela tem 3 aspectos que vão atacar o ser humano, a gente vai falar daqui a pouco nisso. E o ser humano, lá na Ásia ele já era infectado, mas na Europa, devido às condições urbanas, né, você passa daquele ciclo ali, ó, rato, pulga, pulga, rato, agora o rato entra em contato com os humanos, né, dormindo ali no mesmo ambiente, muitas vezes ali na cama, deixando a pulga na cama, né, você não tinha um padrão de higiene tão exigente como temos hoje, né, e a pulga infectada com a bactéria infectava o ser humano. E aí você tem agora o ser humano entrando nesse ciclo aí. Muitos, dependendo da forma que a bactéria ataca esse ser humano, ele não transmitia. Então ele chegava, na maioria das vezes morria, né? E em alguns casos, na forma de infecção, ele também passava essa bactéria para outros indivíduos. Mas o caso mais comum era rato, pulga, a pulga rato e pulga humano, já que o contato desse rato com o ser humano era muito próximo e as pulgas transitavam ali naquele ambiente. Tudo bem? Excelente. A gente chegou a comentar das condições de higiene das cidades? Não, ainda não. Vamos falar um pouco delas. Opa, olha o slide aí. É importante também mencionar, né, Carlos, sobre as condições de higiene que eram encontradas nas cidades. As pessoas costumavam viver juntas umas com as outras dentro de suas casas e também com os animais, com a presença de alimentos estragados. É uma época que a gente não tem um saneamento básico muito eficiente. Na verdade, a gente não tem um saneamento básico... Até hoje, né? Daí a importância das condições sanitárias, né? Das condições ambientais. Nós humanos aprendemos a alterar totalmente o ambiente para poder viver. E nessa época as casas tinham um único cômodo. Na época mais fria, né, de invernos, os animais eram recolhidos para dentro das suas casas, vivendo ali tudo junto naquele ambiente. E o alimento, que estragava muito rápido, né, não tinha geladeira, nada disso, né? Então esses alimentos ficavam acumulados e os ratos conviviam ali. Na verdade, naquela época as pessoas até não achavam tão ruins os ratos. Os ratos, eles comiam restos de alimento, conviviam ali. Mas as pessoas viam os ratos naquela época como mais ou menos nós vemos as lagartixas hoje. Não que as lagartixas sejam um problema, pelo contrário. Mas naquela época os ratos eram. Então você não achava ruim de espantar ratos no seu ambiente. Hoje nós sabemos dessa interação do rato com bactérias, vivendo em ambientes sujos e contaminados e evitamos eles. Naquela época o pessoal não tinha essa ideia. Além disso, você tinha casos de contaminação por outras bactérias e até mesmo outros vírus. Mas essa ideia de rato convivendo ali no ambiente urbano, a pulga convivendo ali no ambiente urbano, que facilitou as condições favoráveis para a contaminação. Né? Você tem que lembrar que o ambiente europeu, muito frio, casas muito próximas, então era um ambiente adequado. E, claro, a falta de conhecimento sobre isso. Hoje nós entendemos muito bem isso. Então, daí a importância de hoje em dia estudarmos novos ciclos comportamentais de animais, migração de animais, entendermos novas bactérias, porque isso pode evitar a proliferação de novas doenças. Temos aí hoje no Brasil, né, no país tropical, o problema da dengue, por conta da infecção de mosquitos Aedes aegypti, que veio inclusive do Egito. Então, continuando aí, você tem a morte como uma cultura bastante presente nesse cenário da Europa do século XIV. Inclusive, você tem a figura também dos médicos da peste, que foram essas pessoas que ficaram responsáveis por tratar dos doentes, das pessoas que estavam contaminadas pela peste negra ou a peste bubônica. Queria falar alguma coisa desses slide? Não, isso aí, inclusive, ilustra mais ou menos, é uma conversa fictícia, é claro, que eles não tinham a mínima ideia de micro-organismos. Isso veio séculos depois. Né? Até a associação desses micro-organismos veio décadas depois do descobrimento deles. A associação de doenças com micro-organismos, enfim. Eles não tinham a mínima ideia do que estava acontecendo. Essas doenças eram, sim, associadas a ambientes insalubres. Então, o cheiro, né, eles acreditavam muito que o miasma, chamado miasma,
que é aquele odor fétido que vem da podridão, que transportava e que produzia essas doenças, associado a contextos religiosos, a ideia religiosa de pecado, a ideia de imigrantes, enfim, daqui a pouco falamos melhor disso, mas essa total falta de conhecimento científico sobre a doença e o ambiente totalmente favorável fez com que essa pandemia atacasse, destruísse, matasse, né, 1/3 da população? Aproximadamente 1/3 da população europeia. Beleza? Vamos pro próximo. Não sei. E a morte se fez tão presente na cultura medieval que foram surgindo iconografias relacionadas ao tema da morte. O medo, a angústia, a ideia da morte, por estar presente, então, se mostrou presente nessas iconografias que vocês conseguem ver no slide. Essas imagens normalmente são associadas como a dança macabra. E essas danças macabras, elas simbolizam o quê? Que a morte, ela chega para todo mundo. Seja você rico, seja você pobre, reis, papas, comerciantes ou camponeses, no final, todos vão para o mesmo lugar. No final, todos dançam juntos, que é o que essa imagem representa. Essas imagens, elas começam a surgir no continente europeu, principalmente com o advento da peste negra. Então, você tem o surgimento dessa cultura relacionada à morte, sobretudo a partir ali do final do século XIV e do começo do século XV, que são as chamadas danças macabras. E aí, então, nós temos as justificativas que o Carlos já começou a mencionar. Ele já mencionou os miasmas, né? A ideia da contaminação do ar. Nós temos também a ideia mística de que essa peste estaria sendo produzida por conta de castigos divinos, o castigo de Deus para tentar penalizar a humanidade devido aos seus pecados cometidos. Algumas pessoas também relacionaram a peste ao alinhamento de alguns planetas, que eram as teorias místicas acerca da origem da peste, e também os estrangeiros foram responsabilizados pela peste. Muitas cidades evitavam liberar a entrada para estrangeiros com medo de que a peste estaria sendo trazida por estrangeiros. Um grupo que vai ser muito perseguido nesse período será o grupo dos judeus. Você tem um sentimento antissemitista, um sentimento xenofóbico muito forte na Europa durante esse período por conta dessa aversão aos estrangeiros. E daí a importância de você, hoje em dia, que nós temos um conhecimento científico muito grande, né, vindo de décadas e décadas aí, a importância de você fomentar esse conhecimento, de aumentar os estudos, né, verba para isso, porque o conhecimento científico é que vai revelar realmente problemas como a causa de transmissão de doenças, como curá-las, como preveni-las, né, a profilaxia, e até muitas vezes um comportamento muito diferente da causa da doença que vai evitá-la. Por exemplo, nesse caso, eles não associavam isso aos ratos, e na verdade nem aos ratos, são as pulgas, né? Então, a ideia de que as pulgas transmitiam isso nem foi passado, de algum inseto transmitir isso, de algum micro-organismo, né? Isso nem foi questionado, certo? Então, você tem isso diretamente influenciado pelo baixo conhecimento científico daquela época, tudo bem? Vamos pro próximo slide. Uma outra cultura que vai surgir também é a cultura da Irmandade dos Flagelantes. As pessoas que acreditavam que a peste estava sendo causada devido a um castigo divino, um grupo de pessoas originárias na Alemanha vão começar a se automutilar como uma forma de sanar os seus pecados. Então surge essa Irmandade dos Flagelantes, vai surgir exatamente no período de propagação da peste negra na Europa, que era uma forma que eles tentavam encontrar para se limpar, né? Fake news isso aí, né? Fake news. Isso, não é isso não. Contribuía para aumentar a infecção da peste, porque isso causava feridas nas costas das pessoas e essas feridas ficavam abertas, facilitando o contágio e a transmissão dessa doença aí. Que é importante agora, passa o próximo, vamos lá pessoal, as técnicas de profilaxia, né? Séculos depois do início da peste, né, você tem essa imagem clássica aqui do médico com esse bico, aí, com a roupa toda preta, de couro ou tecido preto grosso, que iam tratar desses doentes. E na verdade isso evitava muitas vezes com que eles se contaminassem, porque ele não estava direto com secreções, com a bactéria. Mas eles acreditavam que não era por esse motivo, que o motivo era devido a essa máscara, né, que tem vários formatos, enfim, mas sempre um cone, cheios de essências. Então eles respiravam essas essências e achavam que isso, o cheiro agradável, evitava a contaminação. Mas a contaminação era devido a
ao contato direto com isso, né? Tanto é que o que, na verdade, eliminou a peste naquela época na Europa, a grande pandemia, foi que eles deixavam as pessoas morrerem, né? E isolavam as pessoas não doentes das doentes. Então a doença atacou, até eliminar o máximo de pessoa possível que ela conseguiu. Depois veio a associação de evitar o mau cheiro, e aí levou a utilização de máscaras, limpezas das ruas, isolamento, a quarentena e afastamento dos cadáveres. Então, simplesmente, eles deixavam as pessoas morrerem. Eles não entendiam o que estava acontecendo direito, havia várias justificativas, todas, né, baseadas ou em preconceito ou em religião, que não resolvia o problema. Então, o problema foi resolvido pelo afastamento e aquelas pessoas foram a óbito porque ficaram isoladas e as outras não se contaminaram devido ao isolamento. Só legal mencionar que a origem da palavra quarentena diz respeito ao período de 40 dias, né, que uma pessoa ou uma embarcação deveriam ficar isolada, né, até que a doença se comprovasse, ou até que a pessoa morresse ou não. Então, as embarcações elas eram proibidas de desembarcar suas mercadorias durante esse período de 40 dias, até que as cidades tivessem certeza de que a tripulação não estivesse contaminada com a peste negra. Vamos para o próximo slide? Opa, vamos lá. E agora, falando da doença propriamente dita, né, uma pessoa infectada com a peste negra, ela vai desenvolver sintomas no início parecidos com a gripe. Fortes dores no corpo, dores de cabeça, fraqueza, febre. Aí começam as convulsões e os nódulos linfáticos vão inchar. Tá? Geralmente na região das axilas, virilhas, pescoço. Esses nódulos começam a inchar, ficando vermelho em volta, com uma protuberância um pouco branca, e isso leva ao bulbo, ao bulbão. Daí o nome peste bubônica, certo? Uma das formas da doença é que ela vai infectar ela cai na corrente sanguínea. Então vamos lá, você tem a forma da peste bubônica mais comum, né, caracterizada por infecções de nódulos linfáticos, infecções no corpo e inchaço dos nódulos linfáticos, né, levando aqueles sintomas mostrados anteriormente. Aí você tem uma segunda forma da doença, que é a infecção pulmonária, onde a bactéria vai se instalar no pulmão e aí causar fraquezas, muita tosse, emagrecimento muito rápido, dores no corpo, né, emagrecimento porque a pessoa não tem tanto apetite, e aí o escarro contaminado, as secreções estão contaminadas. Então essa é aquela forma que eu havia falado antes, que uma pessoa pode contaminar a outra. Então, e o escarro no lençol, num pano, numa roupa, também contaminava as outras pessoas. E a terceira forma, que é a mais grave, que muitas vezes matava a pessoa rapidamente antes de aparecer os sintomas, é a septicemia, que quando dava sintomas provocava, só voltar rapidão para você ver aqui, ó, aquela perna ali, cheio desses bulbos, né, cheio dessas feridas negras, enegrecidas, da peste bubônica, peste negra, por conta dos sintomas da doença. Belezinha? E agora, para a gente adiantar um pouquinho, só para falar você, porque isso é importante quando a gente fala de doenças vindas de micro-organismos. Nós não podemos esquecer que essas doenças, que esses micro-organismos, né, assim como qualquer organismo no planeta, evoluem. Né? Os primeiros registros arqueológicos de pessoas infectadas com essas bactérias vêm lá de 20 mil anos atrás. Né? De uma espécie de qual parece que a Yersinia pestis evoluiu, da tuberculoses, palavra difícil, né? Que provoca uma infecção intestinal. E as primeiras cepas de Yersinia pestis infectava o pulmão, né? Além do intestino, infectava o pulmão. Era uma forma menos agressiva de doença. Então parece que na Ásia as pessoas infectavam, tinham doença pulmonar, catarro, mas não morria tão rapidamente. O que os estudos evolutivos indicam é que essa bactéria, ela passou por processo de evolução, como qualquer outro organismo, é claro, e gerou indivíduos, foram sendo selecionados, gerando indivíduos cada vez mais agressivos, que propiciou essa infecção em massa, essa virulência letal e agressiva, essa grande virulência que contaminava muito rápido as pessoas. Então, aí a preocupação hoje em dia com isso aqui, ó, com a atualidade.
né, as grandes pandemias da atualidade, causadas por vírus e bactérias. Você já deve ter escutado aí sobre superbactérias, que são bactérias que vão sendo selecionadas, já que o uso indiscriminado de antibióticos vão sempre matando aquelas mais suscetíveis e aquelas que naturalmente já são resistentes sobrevivem, criando grupos, cepas de bactérias resistentes a qualquer antibiótico conhecido, que causa uma letalidade muito rápida. Além disso, vírus que também sofreram mutações, que vírus que só contaminavam outros organismos, como aves ou porcos, sofreram essas mutações e começaram a contaminar humanos, né? Então, apesar de a gente falar de peste negra, algo muito antigo, que até o século passado ainda havia surtos na África, né? A peste negra teve pequenos surtos na África ainda dela, da peste bubônica. Hoje em dia esse assunto está em voga ainda, está na moda, porque você tem essas doenças que podem se proliferar de modo descontrolado. Daí a importância de entender a biologia e a história, de você conhecer a biologia desses animais, a migração desses animais e a história para você entender os erros cometidos no passado, os acertos cometidos no passado e para que não tenhamos um futuro. Não é isso, grande Matheus? É isso aí. Então, quer complementar com mais alguma coisa? Eu acho que a gente fecha por aqui. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Dá um tapa no joinha. E obrigado aí. Forte abraço.